Este é, se quiser, o panorama genérico do que muda de 22 para 23. Criptomoedas, zero, continua a ser zero se detiver por 365 dias ou mais, 28% se tiver menos. Atividade de mineração, para quem está no regime simplificado, um aumento do valor tributável, que passa de 35% para 95%, e no caso da atividade de staking, passa a ter uma tributação direta sobre os tokens recebidos, não no momento do token, mas só quando o vendo e equiparado a uma mais-valia como os primeiros que falámos. Há algumas questões, quando começou a surgir o tema cá em Portugal, algumas questões relacionadas com, lá está, com a possibilidade, se calhar, de as pessoas terem rendimentos escondidos, ou seja, quase que equiparando a detenção de criptoativos em offshores. Para o fisco, é fácil, a partir do momento em que isto é tributável, é-lhe permitido vir aqui ver à minha carteira virtual, se de facto eu estou a declarar aquilo que devo. O caminho que está a ser seguido é um caminho à escala planetária, não é à escala portuguesa. Até que Portugal é um player menor, não dos mais relevantes em termos globais, mas isto são sempre alterações à escala do mundo. É que nem sequer à escala da União Europeia, à escala do mundo. O que é que se fez ao nível mundial para controlar o dinheiro? E já se fez muita coisa que muitas vezes não passa para a opinião pública. À data de hoje, existem regras de CRS dos bancos de praticamente o planeta todo. E eu digo praticamente porque ainda há algumas geografias, não as offshores, porque essas passaram todas a estar incluídas, mas algumas geografias, vamos lhe chamar menos democráticas, que não acederam às regras do CRS. O que é este do CRS? Nada mais, nada menos do que troca automática de informação bancária entre o país onde eu tenho a conta e o país onde vivo. Ponto. E já está a acontecer há vários anos. Portanto, aquela ideia que as pessoas tinham que é eu para esconder dinheiro tenho uma conta na Suíça e ninguém descobre. Não é verdade. E, portanto, todos os anos o Banco Suíço manda automaticamente para a Autoridade Tributária Suíça a informação do titular da conta, saldo da conta e transações, e a informação vem para Portugal e Portugal valida com as declarações de impostos, direto. Portanto, este caminho, que começa já há muito tempo atrás, com aquilo que aconteceu com o 11 de setembro, e depois vem por aí fora, ano após ano, maior alteração, e estamos agora com o CRS. O que está a acontecer com os criptoativos é a sociedade civil é mais dinâmica do que os Estados. E, portanto, os criptoativos estiveram à frente dos Estados. E o que aconteceu foi que os Estados agora, quando começa de repente a aparecer algumas pessoas, porque não é à escala planetária, não estamos a falar do número de milhões de pessoas que enriqueceram com criptoativos. Mas quando começam a aparecer algumas pessoas que ganharam umas centenas de milhares de euros ou ganharam uns milhões de euros com os investimentos em, sobretudo, Bitcoin ou Ethereum, que é, então se calhar tem que começar a controlar e a regular este mercado. E é esse o caminho que os Estados estão a fazer, nomeadamente a tentar trazer para dentro destas regras do CRS as regras, aplicar as regras do CRS às regras das transações em criptoativos. Qual é que é a dificuldade? É que as plataformas de onde estão a decorrer as transações de criptoativos não eram reguladas. E, portanto, está-se a fazer esse caminho da regulação. Portanto, o Estado, neste momento, ao dia de hoje, tem capacidade para aceder às carteiras e saber... Não. Num espaço de alguns anos vai. Porque é isso que está. Por exemplo, a regra portuguesa já prevê obrigações das entidades que estejam constituídas em Portugal para gerir carteiras para dar essa informação à autoridade tributária portuguesa. Mas é só as que são portuguesas, não as internacionais. E, portanto, a maior parte estará lá fora, já para não falar das wallets privadas. Portanto, ainda há um caminho a percorrer, mas vamos lá chegar. O que é que eu diria em resposta ao tema de isto é um bando de trafulhas como os das offshores? É que, pelo contrário, é que se há sítio onde o dinheiro é rastreado, é nos cripto. Porque a tecnologia que está por trás, que é a tecnologia de blockchain, que permite que eu, por simplesmente, não faça copy-paste na gíria popular de uma carteira de bitcoins e não tenha 10 vezes aquela carteira e fique milionário só com Ctrl-C e Ctrl-V,
Era fantástico. Não era, porque nesse dia a Bitcoin não valia o que vale hoje e Vale, valia claro, 0,00000. Portanto, o que está por trás disto é a impossibilidade de cópia. E, portanto, a impossibilidade de cópia significa que eu consigo rastrear até a origem daquela token todos os movimentos por onde passou, porque ele tem um ID específico e eu consigo saber. Mas aqui há moedas, por exemplo, uma coisa é a Ethereum e a Bitcoin, que são, penso eu, pelo menos a Bitcoin é mais conhecida de certeza, mas tem, eu ia dizer milhares, se calhar não são milhares, mas tem imensas moedas que surgiram, não é? Todas elas assentem outras. Toda- Ou seja, há muito poucas que são tecnologia específica, própria, como a Bitcoin, a Ethereum, Solana. A maior parte das outras corre em cima de outra moeda. Agora, elas correm todas em blockchain, todas. Portanto, o que elas têm todas de comum é que todas elas têm assente uma tecnologia que impede a cópia. E por isso, do ponto de vista dos Estados, a partir do momento em que haja legislação que permita aceder às carteiras para ver as transações, eu consigo documentar cada transação. O maior tema que vejo por trás disto é as plataformas que se estabeleceram para ter as wallets e para ter as moedas registadas não se prepararam para compliance. Portanto, não se prepararam para reporting. Não é? Um tema que aqui é também no Doutor Finanças muitas vezes é falado sobre os valores astronómicos que os bancos agora cobram aos clientes para ter as contas, que agora qualquer conta tem uma comissão de títulos e que cobram para isto e cobram para aquilo, cobram para o outro. Os bancos estão a fazer uma função fiscalizadora dos Estados. Convém termos isso assente. Que é, há uma parte do compliance dos bancos que não é para o seu negócio. Sim, sim. Não é para o seu negócio, não é? O banco não está a fazer procedimentos de branqueamento de controle de branqueamento de capitais para o seu negócio. Claro. Para o seu negócio. É para cumprir regras. Mas para cumprir Para regras, segurança. para cumprir funções públicas dos Estados. Sim, sim. Não é? Para cumprir funções públicas dos Estados. E, portanto, que é para colocar o setor privado, neste caso, o caso dos bancos, por exemplo, a fazer uma função policial preventiva anticorrupção. Não estou a discordar. Sim, sim. É só explicar que é o que é. E quem tem que pagar isto? O utilizador. As plataformas de cripto, quando se começaram a estabelecer, o que fazem é aquilo que os utilizadores queriam. E, portanto, a informação está preparada do ponto de vista do utilizador, para ele perceber se está a ganhar, se não está a ganhar, quantos tokens é que há em circulação, quantos tokens é que ainda podem ser emitidas, qual é que é o valor das transações. Não está preparado para compliance. E esse acho que vai ser o maior desafio que estas plataformas vão ter que fazer nos próximos anos, que é adaptarem-se da sua função de ter as carteiras de tokens, de ter as carteiras de cripto, para uma função que vão passar a ajudar e apoiar os Estados nessa função que se falava de branqueamento de capitais, de controle e de combate à corrupção, com declarações, com tudo mais, o que vai significar que estas plataformas vão passar a ter que ter mais meios, mais recursos, mais pessoas, compliance officers, compliance managers e tudo mais. Profissionalizar-se, não é? Mais ainda. Elas são profissionais. O que vão passar a ter que fazer é profissionalizar-se numa área que não é a área core do seu negócio, que é uma área que é pública, que é de controlo de corrupção, controlo de financiamento de atividades ilícitas e tudo mais. E que isto, sejamos claros, isto tem 20 anos. Não houve... Eu acho que é um mundo financeiro antes e pós o 11 de setembro. Porque até o 11 de setembro a Suíça permitia contas numeradas sem saber quem era o titular. E o tema até essa altura foi sempre a Suíça poder dizer: epá, se as minhas contas estão a destruir os teus impostos, eu não quero saber, isso é um problema teu, não é um problema meu. Com o 11 de setembro, a mesa das negociações passou a ser o combate ao terrorismo. E um governo como o governo suíço ou como o Luxemburgo, epá, pode dizer: eu não quero saber das tuas finanças, mas não pode dizer: eu não quero saber de bombas a serem arrebentadas em Nova Iorque ou Paris ou Madrid. E, portanto, toda a discussão... Até o butterfly effect, não é? E, portanto, toda a discussão ao nível dos Estados e da classe política dos vários países, e por isso a necessidade, e eles tiveram que aceitar, de todos os territórios que são vistos como offshores. Às vezes as pessoas também que nos estão a ouvir não têm a noção de que o offshore é um território. Não são empresas, são territórios, são Estados.
Ou são territórios autónomos, mas são territórios, são pedaços Sim, de sim. terra num sítio qualquer. E foi preciso trazê-los para on-board, porque senão passava toda a gente a ter numa ilha qualquer no meio do Pacífico e estava tudo fora. Portanto, esses vieram todos para dentro. Mas a lógica não foi os impostos. Os impostos foi o efeito colateral positivo do ponto de vista da receita dos Estados daquilo que foi combate, sobretudo ao terrorismo, que foi aquilo que marcou a agenda, pelo menos até o Covid, que era o grande tema, que era o combate ao terrorismo. E aí toda a gente passou a ter que trocar informações. E os cripto vão ter que entrar mais cedo ou mais tarde nessa onda, porque esta é a discussão pública. Queria terminar a perguntar-lhe se conseguimos ter uma ideia de quanto é que o Estado poderá encaixar este ano, por exemplo, aqui fazer um bocadinho de futurologia, poderá encaixar com a tributação das cripto em Portugal. Dá para termos uma ideia? Sendo eu uma pessoa completamente à parte do resto do mercado, eu acho que o Estado português vai perder dinheiro este ano. Porque, como toda a gente fala das mais-valias e dos ganhos, esquecem-se das perdas. E o mercado de cripto tem passado por tempos difíceis. E muita gente não realizou perdas em 2022 e terá ativos comprados. Não realizou ganhos, queria dizer. Não realizou as perdas. Não realizou as perdas, ok. Está em situação de perdas, não realizou. Ok. E desde que tenha tido os ativos há menos de um ano, pode ter realizado as perdas no início agora de janeiro. E se tem os ativos por menos de um ano e realizou perdas no início de janeiro, vai poder utilizar essas perdas contra ganhos que possa ter em mercado de ações, mercado de obrigações, admitindo que há alguém que consiga ter neste momento ganhos em mercado de ações e obrigações. E por isso, não é linear de todo que a introdução de tributação sobre as mais-valias dos cripto origine mais receita. Porque é o reverso da medalha, que é as perdas passam a ser relevantes e provavelmente, se nós olharmos para os últimos 365 dias, não sei se houve muita gente Não sei no se foi mercado, um bom ano, se foi um não bom sei ano se para houve escolher muita tributar. gente no mercado dos cripto que tenha tido ganhos. Provavelmente não houve. Depois, só para finalizar, a única alteração aqui que, a meu ver, é estranha face ao código do IRS é de que as pessoas que tenham cripto e que decidam sair de Portugal, nesse momento considera-se que vendeu a carteira toda e, portanto, podem ter que pagar imposto sem receber dinheiro nenhum, só porque resolveram emigrar e largar este cantinho à beira-mar plantado para ir para outro sítio qualquer. Portanto, que é uma espécie de... É espécie não, é um exit tax dedicado ao mercado dos criptoativos. Muito bem. Ficamos aqui com este alerta para terminar aqui a nossa conversa. Obrigada, Luís, mais uma vez. Obrigado, nós, Lili, pelo convite. Muito obrigado.